nós somos alunos do programa de pós-graduação em Arqueologia do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. E, na realidade, nós estamos aqui hoje não como dois apresentadores, mas como um coletivo de alunos que tem se encontrado e formamos um grupo de trabalho em que a gente tem discutido muito das questões que estão relativas à prática da arqueologia atualmente no nosso país. Então, eu vou pedir licença para vocês para ler o texto, porque é importante colocar também que esse texto foi construído coletivamente. A gente vem há um tempo elaborando muitas reflexões sobre esse tema. E para falar como a voz de todos, e não como a minha perspectiva ou a do Tiago, eu vou ler o texto que foi construído em conjunto. Essa comunicação tem por objetivo trazer algumas reflexões sobre a prática arqueológica atual no país, que surgiram a partir de discussões levantadas por um coletivo de alunos do programa de pós-graduação do MAI-USP e que culminaram na formação deste grupo de trabalho. Este grupo busca uma ampliação dos debates e uma maior interlocução entre diferentes agentes no que concerne à atuação profissional do arqueólogo atualmente, sobretudo frente à aceleração das políticas desenvolvimentistas nacionais. Desde novembro de 2012, temos realizado reuniões que, inicialmente voltadas para a elaboração da mesa temática Arqueologia em Construção, inserida na terceira Semana Internacional de Arqueologia André Penin, partiam da necessidade de refletir sobre os rumos da arqueologia no país, tendo em vista o grande número de pesquisas sendo realizadas. Grande parte destas estão vinculadas a políticas desenvolvimentistas impostas pelo governo federal, relacionadas a empreendimentos público-privados bastante questionados e pouco abertos à participação popular. A criação e as reflexões do grupo foram instigadas pela conjuntura atual da arqueologia brasileira, onde tem se defendido a arqueologia enquanto prática política, pública, descolonizadora, colaborativa e simétrica. A transposição destas perspectivas para o campo mercadológico tornou latente uma inquietação entre os estudantes sobre as relações de poder e trabalho na prática, com relação às diversas partes envolvidas, sejam estas órgãos públicos, empreendedores ou comunidades atingidas. Nos indagamos, portanto, se a própria arqueologia é capaz de apresentar ao capital, desenvolvimento a todo custo, outros modos de vida e de relação com o espaço e tempo alternativos que considerem em igual medida essas diferentes partes. Esta conjuntura pode ser percebida claramente na produção acadêmica e vem ganhando força em manifestações vinculadas a diversas instituições de ensino e pesquisa em arqueologia no país. Na esteira deste movimento, sugerimos para a mesa de debates na terceira Semana de Arqueologia discussões voltadas para os direitos autorais de pesquisa no âmbito da arqueologia empresarial, os parâmetros de qualidade, as relações de trabalho, a extroversão do conhecimento e os usos do patrimônio. A mesa Arqueologia em Construção teve a participação dos arqueólogos e empresários Solange Caldarelli, da Ciência Consultoria, Paulo Zanettini, da Zanettini Arqueologia, da arqueóloga Márcia Bezerra, representando o CNA, o IFAM e a UFPA, presente, dois representantes do corpo discente do programa de pós-graduação em Arqueologia do MAI e, como mediador da mesa, o arqueólogo Eduardo Góes Neves. Podemos dizer que uma das principais preocupações levantadas pelos alunos participantes do grupo de trabalho foi a relação com as comunidades, bem como os desafios internos desta como disciplina científica, acadêmica e profissional. Portanto, visando sempre uma prática menos colonialista e mais abrangente no que tange aos diversos atores sociais que dentro dela interagem. Frente aos diversos pontos elencados pelo grupo de trabalho para serem debatidos pelos presentes no encontro, uma das questões que foi colocada pelos debatedores mostrou uma preocupação generalizada no tocante à formação dos profissionais em arqueologia, quanto à capacidade destes em lidar, sobretudo, com a chamada arqueologia empresarial, também denominada arqueologia de contrato e arqueologia preventiva. Ponto frequente nas falas dos debatedores, com relação aos problemas cruciais na má formação dos profissionais, foi a carência de entendimento das dinâmicas do licenciamento ambiental e da legislação de proteção ao patrimônio, bem como a incapacidade das instituições acadêmicas em formar novos quadros que fossem numericamente compatíveis com o crescimento exponencial vivido por esta área de conhecimento nos últimos anos. A partir daí, refletimos se a questão não seria justamente a contrária, se não seria o mercado e a demanda colocada pelo programa desenvolvimentista, atualmente em curso, que estaria criando situações adversas à prática arqueológica. Desta forma, estaria enfraquecendo o poder de transformação e ressignificação da arqueologia com relação ao patrimônio cultural, diminuindo sua dimensão reflexiva e dialógica, tal como a conhecemos.
ela estaria sendo resumida a uma dimensão técnica com o intuito de atender ao cumprimento de leis e cronogramas contratuais, deixando de lado, em muitas ocasiões, seu caráter dialético e crítico. Não estamos questionando a legislação patrimonial e nem a ambiental vigente no país, ao contrário, entendemos que ambas são frutos de anos de militâncias de arqueólogos e outros profissionais. O aumento do número de portarias decorrente da aceleração da política desenvolvimentista nacional teria trazido ainda outras reflexões, sobretudo com relação às competências dos arqueólogos, culminando então no ofício circular de idoneidade técnico-científica elaborado pelo CNA, estabelecendo assim critérios mínimos aos quais o arqueólogo responsável pela portaria deve corresponder. Vemos, no entanto, uma necessidade de fortalecimento da comunidade arqueológica enquanto classe profissional, sobretudo em um momento no qual o próprio IFAM enfrenta as dificuldades de atuação frente à enorme demanda decorrente do licenciamento ambiental e uma carência significativa de funcionários, como apontado pelo diretor do departamento, Andrei Rosenthal, em reportagem ao jornal Valor, agora no dia 14 de agosto de 2013. A necessidade de autorregulamentação e da criação de associações para um maior diálogo quanto à profissionalização também foram levantadas durante o debate da mesa temática, principalmente no que tange às questões pertinentes à ética profissional frente à demanda econômica atual, no qual o diálogo entre arqueólogos e empreendedores ainda se dá de maneira conflituosa. Neste contexto, foi posta a necessidade do arqueólogo se inserir na lógica empresarial a fim de proteger um patrimônio que será fatalmente impactado. Sendo assim, falta também um maior entendimento das condições específicas de determinados empreendimentos, assim como de que forma a prática arqueológica pode articular demandas que relacionam medidas mitigatórias de proteção ao patrimônio com as esferas sociais, culturais e políticas das comunidades afetadas. Compreendemos que existem especificidades entre as arqueologias chamadas de contrato e acadêmica, principalmente com relação aos objetivos de cada pesquisa e as metodologias que atendam melhor a cada contexto. Ressaltamos que o patrimônio não pode ser visto como um bem de mercado e é necessário articular as demandas sociais com uma produção de conhecimento que tenha significado. Entendemos que a academia, representada por diversas instituições de formação de profissionais, nos níveis de graduação e pós-graduação espalhadas pelo país, possui um papel fundamental na formação dos profissionais atuantes na arqueologia empresarial. Entretanto, não acreditamos que uma boa formação em arqueologia deva significar um desvio de sua função primordial simplesmente para suprir a demanda do mercado em expansão. Para os membros do grupo de trabalho, é papel indispensável das instituições acadêmicas o de criar profissionais críticos não apenas à teoria e metodologia, mas também à própria disciplina em sua dimensão social. Assim, formar arqueólogos que sejam capazes de refletir sobre o contexto contemporâneo da área, frente às demandas científicas e sociais, aptos a questionar a prática dos saberes arqueológicos e dar continuidade ao processo de reinvenção da disciplina. Neste sentido, apenas capacitar os profissionais a cumprir a lei em relação ao patrimônio não é suficiente. Precisamos atualizar o papel social da área e a implicação de nossa prática em relação aos mais diferentes segmentos da sociedade. A arqueologia, ensinada e praticada em universidades, tem por obrigação formar profissionais e pesquisadores críticos que possam lidar com as questões colocadas pela e para a arqueologia atualmente, sobretudo no que diz respeito àquela arqueologia praticada em contextos de conflito, gerados pela ocupação de distintos territórios por diferentes grupos sociais. Nós, como arqueólogos, transformamos os territórios de populações nas mais diversas circunstâncias, seja alterando fisicamente o que a nós convém chamar de sítios arqueológicos, mas também ao criar e redimensionar as relações que estabelecemos com as comunidades que habitam estes espaços. O regime de saber ocidental, ancorado nas estruturas das ciências humanas, exatas e biológicas, se sobrepõe a outras ontologias, fazendo com que muitas vezes esqueçamos que a historicidade do próprio olhar científico. Desta maneira, uma boa formação levada a cabo nas universidades e centros de pesquisa atuais passa necessariamente pela abertura destas instituições a diversas outras vozes e agentes sociais, para que com estes possa trocar frutíferos e valorosos conhecimentos e saberes, possibilitando a reinvenção e potencialização da arqueologia em sua dimensão dialógica. Atualmente, cada vez mais, são inúmeros os casos de grupos de populações tradicionais, indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, entre muitos outros, que são afetados pela realização de grandes obras de infraestrutura,
bem como pela realização de pesquisas voltadas para sua implantação. Da mesma forma, o Poder Executivo tem se ausentado dessas discussões, comprometendo o trabalho de instituições como a FUNAI e a Fundação Palmares em suas ações de proteção dos direitos territoriais destes grupos. Neste sentido, uma boa formação deve ater-se não apenas ao entendimento da dimensão legal dos processos de análise e implantação destes empreendimentos, mas também a dimensão ética de nossa profissão e suas consequências da prática arqueológica. Da mesma forma que cabe a nós, arqueólogos, definirmos o nosso ofício, cabe também a nós o processo de abertura da área à comunidade, para que ela também possa participar do regime de construção do conhecimento. Dessa forma, faz-se necessário humanizar a disciplina, abrindo espaço acadêmico para as minorias, que geralmente são colocadas como passivas em todo o processo, e possibilitar a elas tomar parte do fazer arqueológico. Em busca por uma arqueologia em que pesquisadores e comunidades tenham um papel igualmente importante como locutores e interlocutores, nos é apresentado de muitas formas essa busca. Desde trabalhos arqueológicos que buscam um maior diálogo com o entorno social, tal como ocorre nas teorias da arqueologia indígena e colaborativa, entre outras, até a existência de representantes dessas comunidades de maneira mais direta na área, praticando arqueologia de forma equiparada aos arqueólogos. No entanto, entendemos que o esforço necessário para essa articulação também deve ser integrado e reconhecido pelo Estado e considerado nas políticas de preservação do patrimônio cultural. Acreditamos que o contexto de desenvolvimento atual em que vivemos é um momento crucial para o diálogo e fortalecimento dos profissionais em arqueologia, visando também a utilização dos recursos gerados no âmbito da arqueologia de contrato para a produção de conhecimento que tenha significado científico, social e cultural. Os debates que se desdobraram após a terceira semana de arqueologia têm possibilitado a continuidade do grupo de trabalho e a incorporação de arqueólogos interessados, bem como tem contribuído para que o coletivo seja um locus para articulação em ações de diferentes instâncias. Um dos desdobramentos dessas discussões é a nota pública de posicionamento dos discentes do programa de pós-graduação do MAI, texto que foi amplamente divulgado. Tal qual a teoria arqueológica contemporânea, que aponta a necessidade do uso do patrimônio arqueológico enquanto ferramenta de transformação social e cultural no presente, acreditamos ser de responsabilidade da prática problematizar as transformações impulsionadas pelos empreendimentos e equacionar os aspectos de gestão do patrimônio em consonância com as demandas sociais. De que maneira, então, a articulação de grupos e coletivos pode favorecer um posicionamento reflexivo, crítico e atuante?